Antes de mais nada, gostaria de agradecer e expressar a honra que tenho, de poder participar nesta manhã aqui com a desembargadora Áurea. Uma honra muito grande, desembargadora, e desembargador Caetano, amigo de longa data. E eu gostaria de iniciar destacando, exatamente a densidade acadêmica que a desembargadora traz à temática, Eu acho que em pouco tempo a desembargadora Áurea conseguiu trazer aqueles aspectos centrais do grande problema do Estado de Direito contemporâneo, Ora, se no passado, se no regime militar ou ditadura militar, o grande problema era o Estado executivo de direito, ou seja, era um Estado onde predominava o poder executivo, e aí isso não é o Estado de Direito, isso é o Estado autocrático, isso é o Estado de não direito. Hoje, nós vivenciamos o grande problema do neoconstitucionalismo, da chamada reconstrução neoconstitucionalista do direito, é exatamente os riscos, desembargador Caetano, de a implantação de um Estado judicial de direito, que é a negação do Estado de Direito. E a desembargadora Áurea começou a sua fala trazendo a questão do ativismo judicial, quer dizer, criação de direito novo pelo juiz. E a grande questão que se coloca aqui é até onde o juiz pode criar direito novo em nome da força normativa da Constituição. Esse é o ponto central. Até onde o juiz pode criar direito para efetivamente garantir a efetividade de um direito social. E essa problemática, ela surge odiernamente na questão dos direitos sociais. Porque nos direitos negativos de primeira dimensão, não há ativismo judicial, não precisa de ativismo judicial. Os direitos negativos, direitos de liberdade, não há necessidade de um ativismo judicial. Por quê? Porque o não fazer do Estado já garante a eficácia social daqueles direitos. O problema todo está, desembargador, nos direitos sociais. Direito à saúde, educação, saneamento básico. E aí o direito social, que demanda uma prestação do Estado, a segunda dimensão dos direitos, que demanda a prestação do Estado, o que a gente observa, principalmente um país como o nosso, de modernidade tardia? A omissão inconstitucional do legislador. O legislador permanece omisso. E aí, nessa omissão inconstitucional do legislador, surge a importância do ativismo judicial. O poder político do juiz, que é o nosso tema, que a desembargadora trouxe com um brilhantismo ímpar. E aí, sem ativismo judicial, não há efetividade dos direitos de segunda dimensão. Há necessidade, sim, do ativismo judicial, nesse aspecto de guardar a eficácia dos direitos fundamentais, principalmente da segunda dimensão, saúde, educação. E aí, nesse posicionamento, o juiz atua com poder político, de formular política pública. Ele entra para garantir os direitos fundamentais de segunda dimensão. E essa questão do ativismo, ela também remete, desembargador, a senhora também trouxe com muita precisão aqui, é impressionante a maestria reflexiva da senhora, de trazer toda essa complexidade e mais todos esses conceitos, todos muito bem colocados aqui. O que acontece? E a senhora destacou bem o juiz boca da lei. Ora, o juiz boca da lei se coadunava com o Estado liberal positivista, que era um verdadeiro Estado legislativo de direito. Então, o pós-positivismo e a reconstrução neoconstitucionalista do direito, que surge após a Segunda Guerra Mundial, vem exatamente para apartar, para corrigir aquela questão do não vínculo que existia do positivismo com a ética. Então, as atrocidades todas do nazismo foram feitas dentro da lei, dentro do arquétipo constitucional. Quer dizer, em chegar a posicionamento do juiz, o juiz positivista, ele dizia, não me cabe verificar a retitude material da norma. Não me cabe verificar se a norma é ética ou não. Eu tenho que aplicar mecanicamente a lei. Ora, isso levou às atrocidades todas. E aí surge todo esse movimento neoconstitucionalista fundamental para a evolução dos direitos fundamentais.
né, que a desembargadora trouxe também com precisão, ativismo judicial, consequencialismo jurídico, né? E aí surge todo esse movimento do pós-positivismo e da reconstrução neoconstitucionalista do direito, que traz para o centro do sistema a força normativa da Constituição. Traz para o centro do sistema a questão do garantia dos direitos fundamentais e, principalmente, a dignidade da pessoa humana como novo eixo hermenêutico axiológico do Estado de Direito. O juiz tem, sim, o dever, a missão constitucional de, nas suas decisões, se pautar na dignidade da pessoa humana, formulação de políticas públicas afirmativas, proteção do hipossuficiente, proteção da criança. Sem ativismo judicial, não há avanço do direito, né? Por outro lado, né, a questão central que se coloca em termos de hermenêutica pós-positivista, e eu insisto, esse é o grande desafio da ciência jurídica do tempo presente, da pós-modernidade, é entender até quais são os limites do juiz nesse jogo, né? Até onde o juiz pode ir criando direito novo sem violar a separação de poderes. Até onde o juiz pode criar direito sem violar o Estado de Direito. Ora, não há violação pior do Estado de Direito que aquela feita pelo juiz, pelo Estado juiz. É o pior dos modelos não democráticos. É o juiz violar a separação de poderes, né? E aí vem, desembargadora, e a questão central, e a senhora também trouxe aqui, a questão do ativismo positivo, quer dizer, o ativismo que a gente chama de proporcional, aquele ativismo que vai garantir, na omissão inconstitucional do legislador, é o juiz que vai garantir a eficácia do direito à saúde, do direito à educação. Esse é o ativismo importante, a gente chama de ativismo proporcional ou positivo. E a questão do ativismo negativo, que a senhora também trouxe e fez uma análise importantíssima sobre o ativismo negativo, que a gente chama também de desproporcional. Eu e o desembargador Caetano estamos trabalhando bem essa temática do ativismo desproporcional, que é aquele ativismo que, como o professor Leno Streck trouxe, não é um ativismo no sentido de trazer o sentimento constitucional de justiça, né? É um ativismo pautado na pré-compreensão do juiz. É outro fenômeno importante dentro da hermenêutica constitucional. Ele decide de acordo com a pré-compreensão dele, o que ele acha. Ora, isso não é direito. A pré-compreensão, ele é até o ponto de partida do círculo hermenêutico, ninguém tem dúvida disso. O juiz, você não consegue escapar da pré-compreensão dele, né? Como o desembargador Caetano já desenvolveu isso no livro dele. A questão do arcabouço epistemológico e do inventário axiológico, os valores que ele tem. Isso é impossível se desvincular disso. Mas a pré-compreensão dele é o ponto de partida, né? A decisão, a norma de decisão dele, lá no plano concreto de significação, ele tem que considerar todos os valores em colisão, ele tem que ponderar valores, ele tem que aplicar a hermenêutica constitucional, ele tem que aplicar, desembargador, a nova ciência jurídica, que é a ponderação de valores. Ele tem que aplicar o princípio da concordância prática, ele tem que harmonizar os princípios quando for possível, ele tem que ponderar os valores, ele tem que ir para a tríade subprincipial da proporcionalidade e fazer a ponderação dos valores, a adequação, necessidade e proporcionalidade científica. Ele tem que dar cunho científico à sua decisão. Ele não pode decidir de acordo com a pré-compreensão dele, né? E aí é importante que a gente entenda a importância do direito evoluir nesse sentido. Porque quando o juiz decide de acordo com a pré-compreensão dele, isso é decisionismo, isso não é ativismo. Isso é decisionismo, ele está decidindo como ele quer, né? E isso viola o Estado de Direito frontalmente. Como o professor Leno Streck fala, desembargadora Áurea, ele chama isso do solipsismo jurídico. É o juiz solipsista, o juiz que decide de acordo com a consciência dele, né? Então, observem bem como essa temática ela é fundamental, né? E como ela também traz muita carga de desinformação, né? Ou de mistura de conceitos, né? Muitas vezes esses conceitos não ficam muito bem claros, né? E o resultado disso? O resultado disso é o não avanço da ciência jurídica, né? O não avanço da própria garantia dos direitos fundamentais, né? Para dar oportunidade aí para a senhora e para os senhores efetuarem as suas perguntas, só queria concluir com uma questão fundamental, desembargador, que a senhora, apesar de não ter feito menção direta, mas a senhora praticamente esgotou essa temática.
né? A gente não pode confundir determinados fenômenos jurídicos, né? O fenômeno do ativismo judicial, que a senhora trouxe com precisão, é exatamente isso. O que é o ativismo judicial? É a criação do direito novo pelo juiz. É o lawmaker, como a senhora destacou imensamente aqui. O juiz fazendo direito, legislando positivamente no lugar do legislador democrático. Isso é o ativismo. Ele pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser um ativismo proporcional quando ele garante a força normativa da Constituição, e ele vai ser um decisionismo solipsista quando ele decide de acordo com a pré-compreensão dele. Mas eu não posso confundir ativismo judicial com a figura da judicialização da política, que as pessoas acham que é a mesma coisa. A judicialização da política não é problema do Poder Judiciário. Não é problema do Poder Judiciário a judicialização da política. A judicialização da política é um fenômeno, aliás, que o juiz é o que menos tem culpa nisso. Porque a questão política é levada a ele. A questão política é levada ao Poder Judiciário. E, em nome do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ele não pode recusar a decisão. Quando o Congresso está discutindo qualquer política pública no Congresso Nacional, eles estão discutindo lá democraticamente royalties do petróleo, qualquer criminalização disso, daquilo, lei, eles estão discutindo. Aí o debate político democrático está ocorrendo no Congresso Nacional. Qual é a primeira coisa que fazem, que faz o partido que perdeu? Qual é a primeira coisa que o partido que perdeu faz? Ele entra com uma DIN no Supremo Tribunal Federal, ele entra com uma, ou a DPF, ou o que for, ele entra com, e sem falar no controle difuso. Então, observe, a questão política está sendo levada ao Poder Judiciário. Né? Pela inafastabilidade do controle jurisdicional, ele não pode se afastar, não vou julgar ele, tem que julgar a questão política. Então ele tem que entrar na questão política porque foi levada a ele. E aí, a desembargadora também falou com precisão o terceiro fenômeno, que talvez seja o pior dos mundos, né? Que é a politização da justiça. É o juiz partidário, aí acabou. Aí acabou o Estado de Direito. Então, observem bem a sofisticação dessa temática, que leva a toda essa questão do direito contemporâneo, né? E muitas vezes esses conceitos se imbricam de tal maneira que a gente não consegue ter nitidez, né, do papel do Poder Judiciário com o poder político e o seu papel na reaproximação com a ética. E só queria encerrar trazendo um elemento importante, que na minha visão é a autocontenção do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, senhoras e senhores, em termos hermenêuticos, em termos do arquétipo exegético pós-positivista, né, em que o juiz pode criar direito, a necessidade, né, do Poder Judiciário identificar que ele é um poder contramajoritário. O juiz não é eleito pelo povo. Então, para formular política pública, ele tem que entender que ele tem uma barreira, ele tem um muro para superar. Ele tem que passar por esse muro. Que muro é esse? É o muro da dificuldade contramajoritária de Alexander Bickel. Ele tem que superar esse muro, né? Porque ele vai estar legislando, ele vai estar invadindo o espaço do legislador democrático. Então ele tem que superar esse muro, que é a dificuldade contramajoritária dele, que é o déficit democrático dele. E ele só vai superar esse muro quando a decisão dele se aproximar da ética, desembargadora. Quando a decisão dele se reaproximar, né, do bem comum, do sentimento constitucional de justiça. Porque a decisão do juiz vai superar essa dificuldade contramajoritária quando a decisão dele, final, for aferida e aprovada pela chamada comunidade aberta de intérpretes da Constituição de Peter Rabelli. Quer dizer, quem interpreta o direito é a comunidade aberta. Quando aquela decisão dele, né, receber a aprovação da comunidade aberta de intérprete da Constituição, a decisão dele superou a dificuldade contramajoritária. Então, queria encerrar agradecendo mais uma vez, né, ao desembargador Caetano, ao desembargador Ara, o privilégio que tive aqui de assistir a senhora, a densidade acadêmica que a senhora trouxe aqui, reflexões importantíssimas. Então, queria agradecer a todos, muito obrigado, e os debates agora. A senhora quer fazer alguma colocação, desembargadora? Podemos? Deixa eu se quiser. Tá. É importante que todos que desejem se manifestar com relação a essa matéria que foi aqui discutida,
essa interação eu acho fundamental. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta para os nossos palestrantes, alguma dúvida que possa existir? Alguém? Pois não. Alguém tem que traduzir para mim. Tá, Bom dia. Pode falar. Bom dia, meu nome é Wagner. Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Guilherme. O senhor bem colocou, e eu estou de acordo em certa medida, que a judicialização da política não é um problema do judiciário. Não. Mas eu penso, e gostaria de saber a posição do senhor acerca desse meu pensamento, que, na verdade, o ativismo judicial, o agigantamento do poder judiciário, é a mão que alimenta a boca da judicialização da política. Esse é meu pensamento. Eu gostaria aqui, respeitosamente, de pedir posicionamento do senhor. Que tem problema Eu entendi. Até que ponto que... O professor Guilherme disse que a judicialização da política não é um problema do judiciário. E eu gostaria de saber, a minha posição é de que o ativismo judicial, o agigantamento do poder judiciário é a mão que alimenta a boca da judicialização da política. Okay. E gostaria de saber se o professor está de acordo, se refuta o meu pensamento. Não, pode falar. Bom, antes de mais nada, agradeço a pergunta. Eu acho que a sua reflexão ela é muito válida e profunda, né? Assim, e eu vou responder ao senhor de forma muito científica, né? Não vou sair da cientificidade do direito. Eu não deixo de concordar com o senhor, não. Mas o problema político foi levado ao juiz, Suprema Corte. Ele decidiu. Quando ele começa a fazer o ativismo desproporcional, principalmente, quando o Poder Judiciário ele começa a entrar na esfera do legislador de forma não democrática, isso, sem dúvida nenhuma, o que o senhor está falando, eu concordo plenamente. Isso vai gerar, induvidosamente, a judicialização da política. Né? Por quê? Isso vai demandar uma contra-reação do próprio Poder Legislativo, que vai tentar se impor sobre aquela decisão do Poder Judiciário. Isso certamente fica nessa... Quer dizer, são primas. O professor Barroso fala, a judicialização da política, a politização da justiça e o ativismo judicial são primas, caminham juntas, mas não são a mesma coisa. Mas caminham juntas. Toda vez que a questão política é levada ao juiz, o juiz certamente... A partir dessa questão, ele passa a fazer o ativismo proporcional ou não. Então, eu não discordo quando o senhor fala que o ativismo judicial também gera, de uma certa maneira, a judicialização da política. Mas o fenômeno em si, né, a questão política ser levada ao Poder Judiciário, efetivamente ela vem, ou pelo menos dos meios jurídicos, ela vem ou do cidadão comum no controle difuso, que ele vai arguir a inconstitucionalidade de um ato, de uma norma, ou ele vem através do controle concentrado, por uma DIN, por uma DPF. É realmente nesse sentido que eu digo que a judicialização da política não depende do Poder Judiciário. Logicamente que quando ele faz um ativismo desproporcional, um ativismo pautado na pré-compreensão dele, certamente que isso vai gerar também judicialização política. Eu não estou discordando do senhor, não. Mas nesse sentido é que eu queria trazer para a reflexão, né? Mas a reflexão do senhor foi uma reflexão importante e densa, né? E que não deixa de trazer isso na mão inversa. Eu até gostaria, aproveitando a colocação muito oportuna aí do senhor, abordar. Eu gostaria de fazer uma distinção que eu acho importante que se faça, e eu tenho refletido bastante sobre isso, que a nossa atividade como magistrado, ela está inserida dentro de um contexto político, dentro
do neoconstitucionalismo, do pós-88, eu acho que o magistrado não tem como negar. O grande problema que eu vejo é o exercício dentro do judiciário, através das decisões, da política partidária, óbvio. Como o professor Sandoval também falou, esse é o caos de qualquer sistema democrático a partir do momento que o juiz passa a exercer, através de sua atividade judicante, uma nítida preferência partidária, né? O nosso compromisso político com a Constituição, com o conteúdo político da Constituição Federal. Só que eu gostaria, desembargadora, até de provocar uma reflexão em relação ao ativismo judicial. Eu acho a expressão ativismo judicial, ela perigosamente ampla, porque há o ativismo judicial, o ativismo hermenêutico judicial combatido e perigoso, porque dá uma dimensão totalmente diferenciada e subjetiva da aplicação da lei, e isso os tribunais manifestamente os tribunais superiores tentando combater antes através das súmulas, através, né, das decisões, da unificação das decisões dos tribunais, e agora expressamente com o IRDR introduzido pelo novo Código de Processo Civil, onde, obviamente, as decisões dos tribunais superiores se você vai fazendo um engessamento vertical destas decisões. Não estou dizendo com a palavra engessamento que seja necessariamente ruim, mas há um engessamento, positivo ou não, das decisões. Obviamente positivo se a decisão for correta, e também um engessamento lastimável se as decisões forem equivocadas, ao meu ver, principalmente se tratando de direitos fundamentais. Eu gostaria de fazer, desembargadora Áurea, eu gostaria de colocar uma coisa que eu tenho pensado muito: esse ativismo hermenêutico que combatido pelo professor Lênio, e essa liberdade eu também sou contra. Evidentemente, a criação, por mais que o Brasil necessite, na minha opinião pessoal, de uma lei contra a homofobia, o campo próprio para que isso seja discutido obviamente, o campo do Poder Legislativo. E, enfim, ainda mais, como a senhora falou, tendo um projeto de lei em andamento. Mas parece que, enfim, que não se discute aqui. A mim, particularmente, me parece que seria necessário, que já passou da época desse tipo de conduta ser punida, mas o ideal é que viesse do próprio Legislativo. Mas eu distingo esse ativismo judicial, que é o ativismo hermenêutico judicial, de um ativismo... Eu tentei buscar uma definição e encontrei, lendo Boaventura de Souza Santos, né, quando ele faz a distinção da atividade regulatória, da atividade emancipatória, e eu botei, assim, eu fiz uma anotação num papel, eu chamei de ativismo emancipatório constitucional. Esse ativismo, por exemplo, que nós exercemos no dia a dia, quando determinamos no plantão que se interne a pessoa que não tem dinheiro para ser internada, que se forneça um remédio que a pessoa precisa, porque se não tem dinheiro para comprar, eventualmente juízes de comarca, pelo artigo 8º da Lei Maria da Penha, proceda a fiscalização e a celebração eventualmente de convênios para atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Quer dizer, dentro daquela perspectiva do juiz positivista que a desembargadora falou, boca da lei, obviamente que isso aí não teria mais
seria totalmente proibido. Mas agora eu acho que há um novo perfil, e esse perfil que vai se adaptando, eu acho que é preferível que o juiz assuma um pouco da sua responsabilidade política. Acho que o juiz também não pode assistir de longe coisas que são o nosso Estado democrático de direito exige um mínimo um mínimo existencial, um mínimo de atendimento médico, um mínimo. Eu acho que nesse ponto o juiz, não, na minha concepção pessoal, não estaria exercendo um ativismo judicial, principalmente o ativismo judicial tradicional hermenêutico, esse sim muito combatido pela doutrina, eu também não sou favorável, mas um ativismo emancipatório, um ativismo de quem quer mudar as coisas, de quem quer melhorar, sempre dentro da lei. Então, acho que há essa diferenciação, né? Ele sai do campo interpretativo e vai para um campo prático, um campo de luta, onde você tem que dar, porque você está num plantão e chega lá uma medida judicial, a pessoa não tem recursos, está morrendo e precisa de internação, e o Estado recusa aquela internação, você não tem alternativa, senão mandar internar. E depois resolver o problema, quem é que vai pagar, quem vai arcar, se não tem vaga na rede pública, mas são problemas de ordem prática. O juiz não pode deixar de atender, né? Não pode, de forma que eu fiz esse pensamento. Eu acho que esse ativismo, quando a gente fala de ativismo judicial, eu acho que esse ativismo hermenêutico, que eu acho realmente que sou contra, mas há uma parte prática que o juiz faz parte do nosso dia a dia. Então, eu gostaria de colocar até essa reflexão para eventualmente algum comentário, para que a gente siga isso. Eu acho que são dois terrenos assim um pouco diferentes. Não sei se a desembargadora... mas eu, com relação à questão do ativismo hermenêutico, eu entendo como a senhora, aprendi com a senhora, não? Então... tenho esse entendimento também. Eu não sei, alguma reflexão que eu estou colocando. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Mais alguém que queira falar? Comentar? Pode. Meu nome é Raquel. Em relação à separação de poderes e o ativismo judicial, não sai, tá? Desculpa. Em relação à separação de poderes e ativismo judicial, eu queria saber se existe alguma possibilidade de diálogo entre as instituições. Se existe? A possibilidade de diálogo entre as instituições. E a professora trouxe aqui 2 casos em que os casos pararam no âmbito judicial. No caso da vaquejada, que teve há pouco tempo, em que houve uma emenda constitucional posterior, que regulamentou não, na verdade, permitiu a vaquejada, eu queria saber a opinião dos senhores, por favor. Desembargadora? Raquel. Raquel, o nome dela. Não, ela pergunta sobre a possibilidade de um maior diálogo entre as instituições para superar a questão da separação de poderes. E também gostaria de ouvir a opinião nossa sobre a vaquejada, que é aquela festa popular onde em que houve uma decisão judicial o que justamente acontece em algumas hipóteses do ativismo judicial é que é uma invasão. Deixa eu só botar aqui. É uma invasão que faz o Poder Judiciário na competência do Poder Legislativo. Então, nunca me foi muito simpático o uso dessa hipótese de ativismo judicial, porque ele leva muito a carga do subjetivismo do juiz que julga ou do tribunal, porque não é clara a lei.
Então, ele pode entender como aconteceu naquele julgamento do Supremo Tribunal sobre o aborto de feto anencefalo. Pode alguns julgadores do tribunal, botando uma carga de seu subjetivismo muito grande, entender que pode sim, pode incluir sim a hipótese do feto anencefalo naquelas hipóteses do Código Penal que não são passíveis de punição. Então é o carga subjetivista. E no Supremo, inclusive, essa decisão que teve como relator o ministro Marco Aurélio de Mello não foi unânime. E os votos vencidos exaram muito isso. Houve subjetivismo, houve entendimento de matéria até fora do disposto de lei, o direito da mulher, a autodeterminação, a sua vida sexual. Então, isso leva a uma carga de subjetivismo muito grande. Agora, eu não acho que possa ajudar, colaborar ou não, a possibilidade de diálogo entre as instituições. O diálogo tem que ser sempre assim. O Poder Judiciário diz a lei que incide e aplica. O Poder Legislativo tem que fazer a lei. E o Poder Executivo tem que respeitar a competência dos dois outros poderes. Porque se não houver essa harmonia de entendimento, não há democracia. Então não é que possa ser prevalente a opinião, a posição, o julgamento de uns poderes em relação ao entendimento do poder. O que não pode haver é invasão de competência no regime democrático. Bom, eu não sei se eu entendi bem a pergunta da Raquel. Eu entendi a sua pergunta, Raquel, no sentido do diálogo de fontes, o diálogo das fontes entre os três poderes, né? Quer dizer, o diálogo das fontes entre os três poderes seria uma forma de atenuar a questão da separação de poderes. Isso já vem acontecendo, já tem várias doutrinas que estudam essa ideia do diálogo das fontes, né? Entre os três poderes, né? A gente chama isso de diálogo das fontes, cientificamente falando. E, na verdade, esse diálogo das fontes, e concordando plenamente com o que a desembargadora Áurea falou, quer dizer, esse diálogo das fontes, ela não pode em nenhum momento destacar bem a separação de poderes, né? Quer dizer, quem vai fazer a lei é o juiz, é o legislador. Agora, esse diálogo de fontes, ela já vem até acontecendo no Brasil. Os pactos republicanos, nós já estamos assistindo a lutar no Brasil, diversos pactos republicanos. Os três poderes juntam, dialogam e tentam sair dali com algumas diretrizes para o Estado. Então, sem discordar da desembargadora Áurea, porque a separação de poderes ela é clara, eu acho possível, sim, a partir do diálogo dessas fontes, né, você poder mitigar, de certa forma, a separação de poderes. Então, mas é muito difícil porque, na verdade, vai sair dali um pacto. A nossa experiência não foi boa, né? Os nossos pactos republicanos, eles resultaram em quase nada, né? Mas é uma realidade, já aconteceu no país, né? E acabaram de tentar fazer um agora. E no governo passado tivemos vários pactos republicanos, né? O ministro chamou os outros poderes, né? Para tentar... E em alguns... seria importante, essa é a nossa visão, sem discordar da desembargadora. Eu creio que isso pode levar, de uma certa forma, a mitigar a questão. Com relação à questão da vaquejada, eu não li a decisão, não conheço, apenas conheço o assunto pela informação que me chegou pela própria mídia. E, obviamente, nós temos aí, de um lado, uma cultura de décadas sobre o pessoal da regional, não é? E também com interesses, obviamente, financeiros vultuosos, e do outro nós temos aí o sacrifício e a maldade dos próprios animais. Foi justamente no sentido de proibir. Exatamente. Eu vi da juíza. Veio e ratificou o entendimento de que, exatamente. através de uma emenda constitucional,
Exatamente. Então eu... A palavra nesse caso não foi judicial, foi uma palavra do legislativo. Sim, que... saber até que ponto o judiciário... A emenda proibiu. A emenda, na verdade, autorizou. Autorizou. Quer dizer, no sentido contrário, né? Pois é. Então, essa questão da vaquejada, ela foi a uma decisão judicial proibindo. Proibindo. A vaquejada, aquele... sim. E depois a doutora argumenta que foi criada uma lei permitindo, a contrário senso da decisão judicial. Acho que nós temos aí que respeitar. Bem, prevalece a lei. Infelizmente, prevalece a lei. Que eu acho uma crueldade a forma que é exercido essa vaquejada. Mas, se existe lei autorizando, não pode o juiz desbordar da lei e dizer que não vai poder acontecer. Infelizmente, por isso que nós temos que ter muita responsabilidade e escolher os nossos representantes no poder legislativo, no poder executivo, para que não ocorram coisas como essa. E parece que o tribunal também foi chamado a dizer alguma coisa sobre isso. Eu vi alguma notícia que o tribunal, mas não sei se houve decisão ainda. Não sei. Vamos lá, vamos à última então pergunta, já que nos aproximamos do meio-dia. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Jefferson, eu gostaria de agradecer a palestra, né, muito enriquecedora, e me chama a atenção o título, a ética, a segunda parte, né, ética na lei e aplicação, ética na aplicação da lei. Eu gostaria de saber se no título ou se nessa concepção já há uma ideia anterior de que as leis elas são de alguma maneira iníquas ou lacunares em todos os sentidos, na medida em que o juiz, enquanto juiz, ele precisa de alguma maneira aplicar ou a equidade ou a ética ou a política de modo geral, para tentar de alguma maneira sanar ou corrigir essa própria lei, essa própria ideia de norma que já está de alguma maneira doente ou vazia. Usando um exemplo de um jurista do século XVI, o Juan Luis Vives, né, que ele dizia que uma lei que não... Quer dizer que a equidade é o coração das leis, é que faz pulsar uma lei. Quando uma lei ela é iníqua, ela já está por natureza morta. Então, eu queria saber se, na verdade, a ética que o juiz tem que ter ao aplicar a lei é se ele já pressupõe, se já há um pressuposto de que essa norma ela é vazia ou morta ou que é difícil de aplicar nesse sentido. Ô, filho, o que quer fazer? Ele quer saber um pouco mais sobre o sentido da expressão ética do título em relação à aplicação. A pergunta se nós partimos como juízes do pressuposto de que a lei é ética, Que não contém... ou que ela contém uma abertura suficiente para que se possa aplicar a lei com mais equidade. É isso? É importante se avaliar que abertura essa lei proporciona. Porque há casos realmente em que diz, aplica-se a esse caso. E veio um caso muito parecido, mas não desbordante daquele tipo legal. Nesse caso, está certo, o juiz exerceu o ativismo. Agora, usar essa solução do ativismo com base na sua opinião discricionária, isso aqui não é possível. O ativismo deixa de ser importante processualmente. E eu acho que deve ser exercido com muito cuidado. Não há possibilidade dessa ampliação, porque a preocupação do advogado é que consiga
incluir na hipótese legal para aplicação aquele texto. É o advogado, ele argumenta, ele fala em nome da paz, mas o juiz não pode ampliar aquele entendimento para considerar que uma hipótese que às vezes é distanciada da verdade que se estabeleceu no texto da lei para dar uma solução. Então, nesse caso, se ele fizer o ativismo, veja importante, é chamado ativismo ruim. Bom, bom, se eu entendi bem a pergunta do colega, e acho que rapidamente teria que fazer uma distinção entre o positivismo e o pós-positivismo. No positivismo, essa aplicação ética da lei não existe. No positivismo jurídico, só a regra é norma, princípio não é norma, não vale nada, princípio vincula o legislador, mas não vincula o juiz. Então, no positivismo, a aplicação é mecânica da lei. Não há nenhum vínculo entre ética e o direito. Isso é o positivismo, né? Quer dizer, a retitude material da norma não é aferida pelo juiz. Não lhe cabe aferir a retitude material axiológica da norma. Ele vai aplicar mecanicamente a lei, ele é a boca da lei. Né? Quando a gente evolui e verifica que esse arquétipo constitucional ele não resolve as questões da pós-modernidade, a gente avança para o pós-positivismo, que é o neoconstitucionalismo. E quando a gente avança para o neoconstitucionalismo, a gente reaproxima o direito da ética. A gente traz os princípios constitucionais e dá força normativa a eles. Então eu vou dar força normativa ao princípio da dignidade da pessoa humana, mesmo que não tenha uma regra para aplicar por subsunção. O juiz não precisa da subsunção silogística para aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é uma evolução imensa em termos de paradigmas constitucionais e hermenêuticos. Né? E aí sim, nesse novo paradigma, o juiz vai sim fazer a aplicação ética da lei. Aliás, a gente chama isso de discurso axiológico indutivo do direito. O juiz vai para o caso concreto, no caso concreto ele vai verificar a ética na aplicação daquela lei que está ali. Ele vai fazer a ponderação dos valores que ali aquela lei traz. Né? E ele vai ponderar os valores, os princípios constitucionais em colisão, né? De um lado, por exemplo, ampla defesa, de um lado, por exemplo, imagem à honra, é um valor constitucional. Do outro, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Tem colisão. Tem colisão. Como é que o juiz vai resolver isso? Ele tem que ir ao caso concreto e fazer a aplicação ética da lei. Ele tem que ir para o caso concreto e verificar qual é o sentimento constitucional de justiça, qual é a resposta constitucionalmente adequada. E para isso ele vai ter que fazer uma valoração ética. Qual é, pelo princípio da unidade da Constituição, qual é o valor ético que a Constituição manda guardar nesse caso? Aí a gente vai ver aqui no caso X, o valor ético que precisa ser guardado, em termos constitucionais, é o valor X, é o valor tal. Vence o valor tal na ponderação de valores. No outro caso, totalmente inverso, e aí a professora, a desembargadora falou do Miguel Reale, eu acho uma injustiça muito grande com o Miguel Reale. Miguel Reale está por trás disso tudo. Toda essa nova dogmática de work, alexia, doutrina brasileira da efetividade, todos esses grandes paradigmas constitucionais, e tudo para em Miguel Reale. Tudo para em Miguel Reale. A norma decisão do juiz, o que ela é? Ela é dependente do valor constitucional, valor ético, e do fato. É o fato que vai dizer qual é a norma. Norma, valor e fato. Agora com outro nome, ponderação, tríade subprincipial da proporcionalidade, tudo no final é Miguel Reale, tridimensionalismo de Miguel Reale. Então, a aplicação ética da lei, na minha visão, não sei se entendi bem a pergunta do colega, mas é exatamente essa. E até porque, como a gente traz a Constituição para o centro do sistema e os princípios estão ali, né, abertos e axiológicos, mesmo a lei feita pelo legislador, ela vai trazer conflitos de valores constitucionais. E o juiz vai precisar, na aplicação da lei, fazer essa ponderação dos valores. Então, a aplicação ética da lei, induvidosamente, ela acontece na perspectiva pós-positivista. Né? Não sei se entendi bem a pergunta do colega, mas... Muito bem, mais alguém? Então, uma última? Fechado, desembargador. Gostaria de saber, numa decisão do Poder Judiciário, do juiz, fundamentado numa peça, numa petição do reconhecimento nos artigos 5º, inciso 35, e nos artigos 485, 485 no caput e no 487, e no caput 87, dá para fazer a junção
dessa aplicação da lei legal do justo e visão da consequência do entendimento do magistrado? O senhor está perguntando se é possível aproximar Isso. o artigo 5º do artigo 85 do novo CPC, para quando ele fundamenta na decisão... Julgamento com mérito e sem mérito. Com mérito, isso aí. Na decisão, não vê uma decisão justa, né? Não um ativismo jurídico dentro do que dá pelo prazo previsto na Constituição, na lei. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu teria que estudar essa posição. O artigo, me parece que genérica, assim, um raciocínio tão genérico como esse, seria arriscado dentro de uma interpretação, ainda que axiológica, do juiz. A gente tem que decidir muito diante da circunstância do caso concreto. Como a desembargadora comentou, e me parece que o professor Sandoval também, às vezes um detalhe de um caso concreto muda a história toda. E isso é fundamental para fazer essa justificação. Porque eu concordo que... É uma dificuldade, né? Nós estaremos sempre ponderando valores. Há certos casos em que há uma dificuldade em fazer a semelhança. Eu estava pensando agora que tinha uma lei que proibia a vaquejada. O tribunal disse que pode ser sim. E a tourada pode ser. Qual é o argumento que diz que não permite a vaquejada? É o sacrifício do animal, é o que ele sofre durante aquele espetáculo. E a tourada? Então o juiz pode realmente tentar fazer subjetivamente uma semelhança para dizer se na opinião dele pode aplicar aquela lei ou não. Eu acho. Você queria perguntar alguma coisa? Então vamos à última. Vai acabar. Vamos acabar agora. A última colocação, meio-dia. Bom dia, meu nome é Fernanda. Minha colocação não sei se cabe muito, mas eu gostaria de saber a opinião dos senhores em relação ao caso que a doutora Áurea falou, do aborto em caso de anencéfalos, se caberia ao juiz tomar uma decisão em relação à pressão popular e religiosa. Ela pergunta sobre a questão do exemplo que a senhora citou, do aborto do anencéfalo. E ela acho que está querendo saber qual seria a vinculação entre a decisão do juiz em termos de pressão popular, guardada a orientação religiosa e também o ponto de vista... Não é isso? Realmente, dois aspectos se associam. O aspecto religioso e o aspecto legal. Mas para solucionar esse caso específico de aborto de feto anencéfalo, nem é preciso invocar esses princípios que nós temos por formação cristã. Não é preciso invocar. Basta a lei. A lei penal, o que diz? Que só é permitido nesses dois casos: risco de vida para a mãe da criança, ou então em caso de estupro. Então, nesses casos, não há crime. Agora, permitir que haja um elastério, como o tribunal fez, Supremo Tribunal, e não foi unânime, na minha opinião, inclusive, os votos vencidos, principalmente do ministro Lewandowski, foram muito precisos. Não pode o tribunal alargar dentro do texto da lei as hipóteses que nele podem ser abrangidas. É o subjetivismo, mas não é possível. Então, nesse caso, o que houve foi, como eu disse, a visão consequencial foi essa.
começaram os movimentos mais fervorosos dos que defendiam o aborto, porque tinham um respaldo do tribunal. Isso foi muito triste para os nossos princípios cristãos e de lei, respeito à lei que incide. Bom, assim, sem querer esgotar a temática, né? Mas eu acho também que essa é eu fico muito feliz aqui dessa manhã, da riqueza que nós debatemos aqui. O que a senhora está trazendo, na minha visão, talvez seja a questão mais desafiante do direito constitucional brasileiro. É exatamente a situação que a gente observa, onde a comunidade aberta de intérprete da Constituição está dividida. Então, a questão do aborto está dividida, metade é a favor, metade é contra, ou mais ou menos próximo disso. Então, o legislador, exatamente, eu não estou querendo entrar no mérito, estou tentando trazer a questão efetiva que ocorre, né? Então, a sociedade aberta é dividida. A questão do aborto é um caso típico disso, né? Sociedade dividida, está aí, vai 52, sei lá. Não interessa, está dividida. A decisão vai agradar uns e vai desagradar a grande parte da população. Então eu não tenho aquele respaldo da comunidade aberta. Quer dizer, o ativismo deixa de ter o respaldo para superar a dificuldade contra a majoritária dele. Não tem mais. E o legislador, ele fica também com problema de legislar. Porque quando ele vai legislar, ele vai perder voto. Então, é uma questão muito delicada, e eu acho que o fundamental que a ciência tem que enfrentar, a hermenêutica pós-positiva tem que identificar isso. O legislador, ele não quer entrar nesse jogo porque ele vai perder voto, porque a sociedade está dividida. E aí o professor Barroso tem uma visão, e eu não vou fazer crítica com o professor Barroso, mas deixo para a reflexão de todos. A visão do professor Barroso é que o Poder Judiciário, nessas situações, ele deve se posicionar. Nas situações onde a sociedade está dividida, caberia ao Poder Judiciário dar a palavra final. Então, fica para a reflexão de todos aí, mas é uma questão muito interessante, talvez fundamental, dentro da hermenêutica pós-positivista, né? Aquelas situações onde a sociedade está dividida. E aí não tem ativismo judicial, não tem... Porque o argumento que for usado não vai colar. Não vai estar aberto, a comunidade aberta não vai ferir. O ativismo não vai ser proporcional, não. Então, todo o debate fica em torno de a sociedade está dividida. E aí? Né, o que fazer? Então, perguntas fundamentais aí para a nossa reflexão. O tema é instigante, o tema é muito interessante e tem sido, particularmente para mim, é o grande desafio que me mantém vivo e aceso aí depois de tantos anos na magistratura, é exatamente não conseguir nunca responder de uma forma definitiva o que é qual o sentido, afinal, até onde eu posso ir como no exercício da minha função, até onde eu devo e eu posso ir dentro da minha subjetividade ética na aplicação da lei. É óbvio que fazer justiça para mim é uma coisa, você outra, ela outra, não é? Cada um tem um sentido.